Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou comentar aqui uma parte da entrevista que Lula concedeu à mídia independente nesse dia 19, que é simplesmente inacreditável. Vou trazer alguns pontos aqui que foram publicados não por uma mídia considerada suspeita, mas pelo Brasil 247. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal. Ativa aí o sininho das notificações. Se você também puder se tornar um membro do canal, é só clicar no Seja Membro e ver as opções a partir de R$ 1,99, deixar o seu like, compartilhar. Tudo isso é extremamente importante aqui para o nosso trabalho. Bom, meus amigos, então, Lula no dia 19, num hotel na zona sul de São Paulo, foi entrevistado pela mídia independente. E aí vários jornalistas estiveram presentes. E representando o Brasil 247 estava lá o Mauro Lopes, que fez um resumo, e eu vou deixar o link para vocês que quiserem. Eu separei alguns pontos aqui para refletir com vocês, e o primeiro é sobre debates eleitorais, colocou lá no site. Durante o almoço, depois da entrevista, Lula, vejam isso, acenou que poderá não comparecer aos debates eleitorais se eles forem realizados nos moldes tradicionais. Abre aspas para ele, o modelo de debates não funciona. Vamos falar sobre isso depois. Ele disse que a dinâmica de 1 minuto de pergunta, 2 de resposta, depois outro tanto de réplica e tréplica, não permite debate algum. Abre aspas de novo para ele, debate não é uma questão de princípio para a mídia conservadora. Quando o Fernando Henrique deixou de comparecer a todos os debates em 98, a mídia silenciou, porque tinha um pacto para elegê-lo a todo custo. Mas acrescentou, quando deixei de ir em 2006, fizeram um escândalo e deixaram uma cadeira vazia. Pois é, deveria ter ido, né, Lula? Até para evitar esse escândalo aqui e essa cadeira vazia. E o jornalista completou dizendo que Lula indicou que simpatiza com a ideia de dialogar com bancadas de jornalistas em entrevistas individuais. Por enquanto, Lula fugiu aqui do flow, né? Vamos lembrar que o Monarca e o Igor disseram que convidaram Lula várias e várias vezes e ele simplesmente não foi, ignorou e depois foi no Podpah. Será que Lula vai querer ser eleito assim, escolhendo, pisando em ovos, onde que ele vai e onde que não vai, e aí aceita convite só de quem não vai colocá-lo na parede e fazer, enfim, indagações desconfortáveis? Vamos aguardar e ver como vai ficar daqui pra frente, né, seu Lula? Como líder em conteste, finaliza aqui o Mauro, da corrida eleitoral, ele não quer se desgastar com candidatos desesperados e agressivos como Bolsonaro, Moro, Ciro e Dória. Isso aqui é fala do jornalista, mas será que ele ouviu isso também do Lula? E sabe o que é pior, meus amigos e amigas? É que terá petista que criticou a ausência de Bolsonaro em 2018, quando ele já dava sinais que poderia participar, passando pano e elogiando a tática do gênio, né, do animal político Lula. Esses dias agora, Bolsonaro disse, né, que só vai participar dos debates se não tocar em questões de família. Aí os petistas ficaram eufóricos, criticando o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de arregão, de fujão. E agora? Será que vão passar pano pro Lula só porque é o Lula? Vamos lembrar de uma fala aqui do Haddad no segundo turno de 2018. Dia 25 de outubro, ele disse o seguinte sobre Bolsonaro não querer ir aos debates. Você é um arregão, ainda tem tempo, vem para o debate. Os correligionários dele dizem que a estratégia é evitar debate. Ele não respeita ninguém, não tem serviço prestado e não vai ganhar a eleição, questionou então o ex-candidato do PT. Pois é, Haddad, agora você vai falar que o Lula não ir também significa que ele não respeita ninguém, que ele também é um arregão? Ou vai dizer que os debatedores são agressivos? Bom, o Haddad já debateu com o Ciro Gomes, viu que não teve nada de agressividade no debate. O Haddad queria debater com Bolsonaro, que é um dos que se colocam aqui agora, enfim, como agressivos pelo jornalista. Já debateu com o João Dória, não debateu com o Moro, porque o Moro nunca foi candidato a nada. Então, realmente, né, essa tática aqui do líder não participar de debates não é nova. Eu acho ela ridícula, independente se é com o Lula, se é com o Bolsonaro, se é com o Ciro, se é com o Alckmin. Qualquer candidato que foge de um debate, eu acho que é um desrespeito com o eleitor, essa ausência tática aqui, né? E eu entendo, inclusive, não sei se seria legal isso, haver uma regra, né, do próprio TSE em que os candidatos, né, sejam meio que obrigados a participar dos debates, pelo menos os canais de televisão. E a ausência só poder acontecer se ela for justificada com algum atestado, algo assim. E concordo com o Lula, o modelo não é bom, né? Eu também acho esse modelo, enfim, ele acaba dificultando. Agora, ele não é bom para todos. Não é que ele é um modelo ruim só para o Lula. Então, se ele é péssimo para um, ele é péssimo também para os outros. E eu espero, inclusive, quem sabe, né, os canais de televisão, para evitar
que o Lula se ausente por conta disso, resolvam mudar, quem sabe, eu até torço por isso. E aí, qual será a próxima desculpa do Lula? E sim, aqui me cheira é covardia e o Lula deve sim explicações ao povo brasileiro sobre muitas questões. Agora, será que ele está achando que vai se eleger fugindo dessa forma? Eu acho que o debate, mesmo que ele não seja no modelo ideal, ele pode sim ajudar o povo brasileiro a tomar uma decisão mais consciente. A gente já viu aí ao longo da história, enfim, em que num debate um candidato consegue cair e outro consegue subir. Então pode sim ter uma mudança. E aí Lula, para se proteger, vai decidir, será que fugir? Vamos ver como que ele vai se comportar então. E essa coisa do Lula tá fugindo não foi só do Flow, viu? A Mara Luque disse essa semana no My News que já convidou várias vezes através da assessoria e o ex-presidente não vai. Será então que ele vai querer se eleger escolhendo a dedo, né? Qual a bancada de jornalista, mesmo que individualmente ele vai participar? Vamos aguardar. Um outro ponto que falou aqui o Mauro lá no 247 é que o Lula pretende fazer um governo de pacificação e foco nos pobres. Lula anunciou na entrevista que não fará um governo de guerra e que o país precisa pacificar-se depois de anos de dentes cerrados e ódio. Pois bem, vale lembrar que essa coisa do nós contra eles foi muito incentivado por quem? Por Lula. Então, esses anos de dentes cerrados e ódio têm também a colaboração dele aqui. Mas isso não significa, diz jornalista, pasmaceira ou consolidação da distribuição de renda mais injusta do planeta. Vale lembrar essa distribuição de renda injusta depois de 4 governos ditos progressistas, né? Mas agora os pobres serão prioridades. Abre aspas para o Lula. Os pobres estarão no orçamento e os ricos no imposto de renda. Repetiu ele que parece agora ser esse um bordão eleitoral. Ele anunciou que as conferências nacionais voltarão a ser um elemento estruturante dos programas e políticas de governo e afirmou que haverá uma série de processos que garantirão protagonismo aos pobres. E o Mauro vai fechar essa parte dizendo que Lula não é ingênuo e sabe que seu governo não estará imune às tensões ou que a luta de classe será suspensa, mas ele pretende usar seu engenho e arte. Sabe qual que é o engenho e arte do Lula? Discursa de um jeito para a militância e fecha acordos diferentes no gabinete. Sim, essa arte de ser esquerda apenas na estética, como diria Leonel Brizola, né? Cacareja para a esquerda e bota ovos para a direita. Tira foto com o boné do MST, fala que é amigo que está ao lado do Sem Terra e faz menos reformas que Fernando Henrique Cardoso. Fala que coloca o pobre no orçamento, mas durante os governos petistas foram 4 trilhões e 88 bilhões para juros da dívida e 322 bilhões para o Bolsa Família. Lembrando do Meirelles, no Banco Central pagando juros astronômicos exorbitantes, enfim, para os rentistas. Enquanto isso, o vice-presidente Zé de Alencar e o Ciro Gomes, na ocasião lá em 2003, ministro da Integração Nacional, criticando os juros altos. Mas adivinha, Lula preferiu ficar ao lado do Meirelles, que ficou até o fim do governo. Né? O governo petista deixou milhares, centenas de milhares de estudantes endividados no FIES, enquanto esse dinheiro público foi passado para alguns donos de universidades que formaram um maior conglomerado, enfim, do mundo, e diga-se de passagem, de qualidade ruim, né? Que se você forma um conglomerado, referência no mundo, não foi o caso. Então essa coisa do pobre no orçamento é lindo de ouvir, né? A esquerda festiva adora. Pena que a prática, e eu acabei de citar aqui apenas alguns pontos, não condiz com o discurso. O que não quer dizer que durante os governos petistas o PT não teve uma maior preocupação social. Preocupação que passou longe de resolver de fato problemas estruturais, enfim, em que nós temos aqui no Brasil uma estrutura montada para tirar de quem trabalha e produz e mandar para quem vive da especulação financeira. Foram 4 mandatos e isso não foi resolvido. Mas agora o Lula, que terá uma popularidade menor do que ele já teve, o antipetismo maior do que era no seu governo, aí agora ele acha que vai conseguir fazer isso. Sinceramente, enfim, há dúvida séria se conseguirá, se de fato for eleito. Faltam 9 meses e apesar desse clima de já ganhou, tem muita coisa para acontecer. E sobre Alckmin, Haddad e alianças, Lula praticamente fechou questão. Alckmin será o vice, exceto por algum acidente político grave. Alckmin. Ao final da entrevista, ele me confidenciou que a presença do ex-governador na chapa, vejam isso, vejam a confissão, não é fundamental para a vitória, mas será decisiva para ganharmos em São Paulo. Ou seja, o animal político que fala, então, ele disse, né, que Alckmin não é
fundamental para a vitória, mas vai ajudar o Haddad em São Paulo. Agora imagine a cabeça do eleitor petista. Se o Alckmin de fato não for vice e concorrer ao governo do estado, ele vai entrar na campanha pedindo votos para o Haddad e criticando fortemente o Alckmin. Mas se o Alckmin virar vice do Lula, aí ele vai pedir votos para o Haddad, pedindo votos para o Lula e passando pano para o Alckmin. E eu aqui não estou nem criticando o Alckmin, só estou falando de como que vai ser a cabeça do petista se acontecer uma coisa ou se acontecer outra. Porque eu defendo aqui a questão de projeto. O Alckmin, se for vice do Lula, vai em torno de qual ideia, de qual projeto? Porque se ele for, como Eduardo Moreira alertou, como se fosse uma nova carta aos brasileiros, como se fosse ali um garantidor para o mercado de que o Lula não fará as reformas necessárias, aí é algo grave, é algo gravíssimo. Agora, se ele for, enfim, para dar força para o Lula, né, e uma coisa que, baseado no que ele disse sobre a reforma trabalhista, eu já não acredito muito, se for para dar força nas reformas que precisam ser feitas, aí ok, mas não me parece ser o caso, a gente tem que aguardar. E sobre as críticas internas no PT, e aqui eu destaco, né, porque essa semana passada agora o Rui Falcão e o Genuíno partiram para cima do Alckmin com força. O Lula disse o seguinte: o PT não é problema, é um partido político, as pessoas têm o prazer e o direito de divergir até o PT decidir, e aí todo mundo cumpre, e vão aparecer rindo e não chorando. Disse Lula, que a seu modo acabou por enquadrar o partido. Meus amigos, foi uma entrevista cheia de detalhes aqui importantes, confesso que não assisti. Então eu estou pegando aqui algo do Brasil 247, que, repito, não me parece ser uma fonte suspeita para os petistas. Então vou deixar o link para quem quiser acompanhar também. Bom, meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui na esperança de que todos os pré-candidatos neste ano participem dos debates, seja nesse formato que o Lula criticou ou seja nos outros, porque eu acho que o debate faz bem para a gente, enfim, poder decidir com mais tranquilidade aquele que vai governar o Brasil depois da tragédia desse governo Bolsonaro. Valeu e até o próximo vídeo.